Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal aqui na cidade de Anápolis. Essa semana nós estamos trazendo aqui cientistas políticos fazendo análise aí de perfis, principalmente dessa conjuntura, né, nacional, política, estadual e principalmente o perfil do nosso eleitor, tá imperdível. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a entrevista com o professor Juscelino Polonial, que é sociólogo e também é cientista político. Mas antes da gente entrar no perfil político, eu quero agradecer aos parceiros que estão sempre conosco aqui dentro do nosso programa, tá bom? A Omega do Balão, que fica ali na rua Barão do Rio Branco, número 978, bem no centro da cidade, o endereço certo para você presentear quem você ama. Você aí que não deu presente do seu pai, não tem problema. O mês é dedicado aos pais e tem ofertas maravilhosas. Vai lá, que eu tenho certeza que tem um presente certo para o seu papai, tá bom? Quero agradecer também à Clínica de Estética e Beleza Paula Castro, que me prepara para apresentar aqui o programa para você. Aberto diariamente, inclusive aos domingos e feriados. O telefone de lá é o 3943-4545. BM Comunicação Integrada, agência de comunicação que produz aqui o nosso programa. Precisando de assessoria de imprensa, marketing digital, fale com a BM Comunicação Integrada no 99105-7392. Balas de coco, Dona Neuza. Ai, só de falar já me deu água na boca, né? As balas de coco que derretem na boca. Encomendas aí para batizado, chá de panela, chá de bebê, para aniversário, infinitas, né? 62996749282. E agradecer especialmente as meninas da Elegância Boutique que me veste aqui hoje. Já estou no look, né, da primavera-verão, nesses tons pastéis aqui. Looks, como eu sempre digo aqui para vocês, né, que você sai diretamente do trabalho e já segue aí para os seus compromissos sociais, enfim, tá sempre pronta para qualquer hora do dia. Looks também lá para festas, enfim, imperdível. Segue lá. Elegância Boutique Anápolis lá no Instagram, ou se preferir também acompanhe elas ali na Avenida Santos Dumont, no bairro Jundiaí. Bom, agradecer todo mundo. Agora você acompanha essa entrevista com o professor Juscelino Polonial, cientista político, fazendo uma análise do cenário nacional, estadual e, claro, melhor ainda, o perfil do eleitor das eleições de 2018. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. Olá, assinante. Olá, você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube. Desde já a gente agradece a audiência aqui em mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta. A gente recebe o professor Juscelino Polonial, sociólogo e também cientista político, e vamos fazer uma análise do cenário, né, nessa edição de hoje, do cenário nacional e também no cenário estadual para essas eleições de 2018. Professor, bom recebê-lo aqui novamente. Obrigado, mais uma vez estar aqui com você. Professor, vamos lá. Tem uma caracterização desse cenário? Vamos começar a nível nacional, né? Não, tem sim. Embora algumas pessoas tendem a dizer que não existe mais direita e esquerda, isso não é verdade. Você tem um leque que a gente chama de tendências políticas, né? Certo. Que ela vai da extrema esquerda à extrema direita. E nós temos, todos eles temos candidatos representados. Então você pode colocar assim, né? Você tem o candidato mais moderado, está no centro, né? Um candidato mais progressista começa a caminhar para a esquerda. E um candidato mais à extrema esquerda, que seria chamar de revolucionário, vamos colocar assim. Certo. Quando você vai para a direita, a mesma coisa. Você tem um candidato mais conservador e um camarada que é reacionário, né? Então, ou seja, que seria a extrema-direita. O conservador é centro-direita. Então, você tem esse espectro. E aí você tem candidatos em todos eles. Dos candidatos do Brasil hoje a presidente, você consegue enquadrar todos eles nesse bloco. Como é que você enquadra isso? A partir das propostas políticas, da visão de mundo que eles têm. De partido, não? O partido no Brasil até que, assim, também ressignifica, né? Mas o Partido do Brasil ele perdeu um pouco essa identidade, mas acaba representando um pouco. Mas, assim, a forma das propostas, por exemplo, quem defende proposta neoliberal, ele está do centro para a direita. Né? Quem são os neoliberais aí? Né? O PSDB é neoliberal, o Podemos é neoliberal, o Novo é neoliberal, o Partido Bolsonaro é neoliberal, eles são neoliberais. Eles estão no espectro. Agora vai de moderado a reacionário.
ou seja, passando pelo conservadorismo. Então, eles têm, aí entra um pouco a questão também moral, esse lado, né, mais conservador do ponto de vista dos costumes, aí tende a ir mais para a extrema-direita, né, nesse sentido. Do lado de cá, se você tem, por exemplo, aquelas propostas mais sociais, de integração das pessoas, de proteção ao trabalho, de proteção à população mais pobre, você tem um pessoal que tem um viés de centro para a esquerda. E aí também vai tendo as gradações. Mas esse viés, ele existe. Então, e você tem candidatos que representam todos eles aí. Se você fizer uma leitura de cada um deles, eles vão estar num canto ou no outro. Não tem candidato neutro. Ele está defendendo uma ideia ou está defendendo outra. Bom, já inicialmente a gente, nesse processo, teve apenas um debate a nível nacional na televisão. Primeiro, um debate feito no horário errado para o trabalhador, né? Para o trabalhador acompanhar, né? Na verdade, a gente sempre colocou essa questão. Esses debates vinham acontecer em horário nobre, horário tipo 7 da noite, 8, 9 da noite. No Esse máximo, horário, né? ou seja, eu diria assim, talvez 60 milhões de brasileiros eles têm que trabalhar. E aí os caras têm que dormir cedo. Então, assim, ninguém assiste. O trabalhador, E a ele não maioria assiste não quer debate. nem assistir também, né? Também tem esse lado. Mas, assim, eu acho assim, que deveria pensar... o debate ele é importante para clarear, para você conhecer as pessoas, né? Conhecer os candidatos, conhecer as ideias dele. Agora, tem que ser no horário que as pessoas... Pelo menos assim, esse horário, à noite, é um horário elitizado. 11 horas da noite. Elitizado. Isso aí é classe média alta para cima, que quando quer assistir. O trabalhador comum não dá conta desse negócio, não. Essa é a realidade, que ele tem que trabalhar, né? Aí não tem como você mudar essa cultura de favorecimento ou para despertar uma mudança na política, né? Porque, assim, a gente acha o seguinte, a única maneira que você tem de fazer diferente é você conhecendo as coisas. Senão você vota no escuro, né? Você acaba votando em traficante achando que é gente boa, né? Então, assim, eu acho que tudo isso vai criando situações em que a gente não conhece os candidatos. Então, o debate, ele leva para que as pessoas tenham conhecimento. E eu digo o seguinte, o conhecimento é a trajetória do candidato. Às vezes o debate reflete isso, mas a trajetória dele talvez seja mais importante também. Quer dizer, mas no debate ele vai ter que aparecer, né? A gente viu, por exemplo, aquele debate que teve, o primeiro que teve lá na Rede Bandeirantes, o candidato lá inventando coisas do tipo, alterando a geografia, um tal de ursal, quer dizer, né? Ou seja, você percebe aquela coisa, uma coisa ridícula, né? Aquele negócio lá, né? Mas é bom que você conheça a pessoa, quer dizer... O cara se destacou... destacou por uma coisa que não existe, né? Certo? Foi o top trendix lá na internet, mas... Foi a chacota do debate, o cara. Fato, né? Mas assim, é os bom memes, conhecer. O famoso meme da internet. Somos memes hoje. Mas é bom acontecer, porque você vai conhecer quem é a pessoa. Ótimo, então o cara se expôs, tá certo? Mas, fazendo a análise, não foi produtivo esse debate, né? Os candidatos não estavam preparados, né? Acho que até a própria rede de televisão também estava um pouco quanto, né, despreparada nesse momento. Eu sempre penso o seguinte, o debate, para quem que ele é dirigido, né? Então, se o debate é dirigido para a população, eu acho que não foi produtivo nesse sentido. Para a massa, né? Agora, para quem viu o debate, deu para ver mais ou menos os candidatos. Assim, eu acho assim, deu para sentir a posição, pelo menos, porque o debate é muito rápido, mas dá para você ver para onde cada candidato está indo, né, assim, ideologicamente. Agora, isso é difícil do eleitor fazer essa leitura, assim, para que lado que esse cara vai, né? O cara tem que ter uma leitura maior para saber isso. Por exemplo, você é favorável a um Estado neoliberal, por exemplo, né? Aí tinha cara que tinha. Agora tem gente que dá conta dessa leitura, né? O Estado neoliberal é bom? Ou qual é o melhor? O Estado do bem-estar social. Então, isso aí, a leitura que você faz do candidato, você percebe isso, né? Aquele cara que... O tipo do Estado, né? Eu acho que tem que ser debatido. E alguns candidatos não têm nem condições de debater isso. Tem candidato que não está nem preparado para isso. Ele não sabe o que é isso. Não sabe a diferença de neoliberal para Estado do bem-estar social. Tá? Eu diria que a metade nem sabe o que é isso lá. Tá? Eu vi do que eles falaram lá, não sabe não. Né? A maioria lá não está nem preparada. Não está preparada para esse debate, não. Tá? Nem os candidatos. Não. Agora você imagina para assumir um país para os quatro anos. Um país complexo igual o nosso, com dificuldades terríveis, né? E a gente tem candidatos, de crise, né? Candidatos lá que têm apenas chavões, né? E não tem nenhuma proposta para o país. Né? Bom, a gente está muito nessa modinha do novo. E esse é uma problemática dentro da política, né, professor? Porque, assim, essa coisa assim, novo, as pessoas confundem muito. O que é novo? Né? O novo é o cara que é novo, a cara que é nova, a proposta que é nova, que há muita confusão nisso. As pessoas falam assim, né? O Congresso vai renovar. Eu acho que não vai. Não vai ter um Congresso novo. Porque às vezes você pode mudar o nome, mas o cara representa o grupo. Aí eu vou de novo falar a questão do grupo. Você tem um grupo no Congresso Nacional hoje, que é um grupo que é neoliberal.
esse grupo, você pode não vir um deputado, mas vir um outro que é do mesmo grupo. Então, a ideia não foi mantida. Então, não houve renovação da ideia. Não adianta você renovar a pessoa. Mudar um deputado, continua, né? A ideia está lá dentro. Então, você tem que renovar a ideia. Nesse sentido, eu não acredito, pelo que eu estou vendo da organização, dos nossos deputados, inclusive aqui no estado de Goiás, não vai ter muita renovação de ideia, não. Talvez pode ter um outro deputado novo, mas de ideia, até porque alguns não serão nem candidatos, né? Porque vão ocupar outros cargos, né? Alguns deputados federais. Mas você não vai ter, por exemplo, o próprio Baldinho não vai ser nem candidato, uma vaga dele está aberta, né? Alguns nomes assim, né? Então, na verdade, você não vai ter gente, vai ter gente nova, mas não sei se vai ter ideia nova. Esse aqui é o X da questão, né? Exatamente, esse que é o problema, você inovar nas ideias, né? O eleitor, ele está acostumado a ver dentro do cenário, trabalhar com 3 candidatos, é assim? Esse é o primeiro, segundo e uma terceira via, né? Eu diria assim, o nosso eleitor, às vezes, ele polariza, né, em 2 candidatos. O básico. Chegarem nem a 3. Normalmente, assim, é um candidato, isso é um vício que nós temos na política brasileira. Tem um candidato que tem mais voto e o que polariza com ele, né? Isso é muito comum no Brasil. A gente tem muita dificuldade de perceber, por exemplo, você falou que nós temos aí mais de 10 candidatos a presidente. 13. Vamos avaliar os 13. Às vezes esses 13 tem um cara que é bom. O cara não, ele já vota naquele que está em primeiro lugar na pesquisa. Entendeu? Então, assim, é importante você pegar os 11. Né? Assim, olha, ele tem esse. Né? Então, o que esses caras defendem aqui? Eu vou pegar um por um e vou ver. Agora, dificilmente as pessoas fazem isso. Né? Por isso que às vezes a gente vota muito mal. A gente vota no que aquele que está em primeiro lugar na pesquisa ou que está polarizando com ele. Então, esse aqui está em primeiro. Quer que fala mal dele? Então, eu vou votar nesse aqui. Então, às vezes não discute isso. Isso é uma coisa de amadurecimento político, é uma coisa de formação educacional e não é uma coisa fácil de ser construída, não. Demora mesmo. Mas nós vamos... A nossa democracia ela é nova, a gente está aprendendo isso. Né? Ainda está, né, nesse processo, né? E assim, eu sempre tenho dito o seguinte, que embora tem gente que acha que regime autoritário é melhor, a única forma de você melhorar o Brasil não é a democracia, não tem outro modelo não. Não tem modelo. Regime autoritário não melhora nada. Se você pegar os melhores países do mundo para se ver, são todos democráticos, não tem nenhuma ditadura. Né? Então a democracia é o melhor regime. Nós temos que melhorar a democracia. Aí como é que melhora? Melhora nas leis, melhora nos deputados, nos vereadores, vai melhorando essa gente, né? Não tem outra saída. Né? As pessoas falam assim, porque a nossa legislação ela é permissiva. Mas quem é que faz a legislação? São os deputados. Ela é permissiva por causa deles. Eu falo, se você tiver uma lei dura, você prende a metade do Congresso. Aí o cara faz uma lei frouxa. Aí o bandido comum aproveita, que ele tem advogado que conhece a lei. O cara fala assim, a nossa lei beneficia bandido. Não, ela beneficia o Congresso Nacional. E os empresários que fazem corrupção com o Congresso. Aí só que o bandido comum, ele aproveita a lei. Né? Então, você percebe, então tem muita coisa para mudar no Brasil, né? Mas passa pelo poder legislativo. Né? É fato, né? Olha, você que está sintonizando agora o Canal 14, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o programa Em Pauta, debatendo aí sobre o cenário nacional e também o cenário estadual político com o professor Juscelino Polonial, cientista político. Professor, a gente falou sobre o debate, o contexto nacional, agora é aguardar, né? As primeiras pesquisas estão acontecendo. Ainda está muito prematuro ainda fazer qualquer tipo de análise ou até projeção, né? Tá, porque assim, você tem uma intenção de voto até você começar a campanha propriamente dita, esse é um quadro que normalmente você coloca aí, né, os 5 primeiros nesse quadro aí, né? É o Bolsonaro, a Marina, o Alckmin, o Haddad e o Ciro Gomes, esses 5. Eu acredito que não vai sair desses 5 não. Quando começar a campanha, vamos ver como é que esses 5 eles vão reagir, como é que esses 5 eles vão caminhar lá na frente. Né? Os outros candidatos, todos os outros 8, digamos assim, eles não vão ficar lá embaixo mesmo. Não vejo nenhuma chance, nenhum deles subir. Não tem estrutura, não tem nome, não tem tempo de televisão, não tem dinheiro, não tem nada. Então, assim, aqueles outros 8 é mesmo só para manter posição. Não acho que nenhum deles tem chance. Agora, esses 5 aqui, o nosso futuro presidente sai desses 5 nomes aqui, não tenha dúvida. E essa polemização em função no nome, né, na figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, eu tenho uma convicção que sempre que eu participo de debate eu falo o seguinte, o Lula está preso porque ele ganha a eleição, isso eu estou convencido disso. Tá? E se ele não fosse nenhum risco, ele estava solto. E as pesquisas mostram isso? Ele tem 1/3 de voto em qualquer pesquisa do Brasil todo. Ou seja, o Lula hoje estaria no segundo turno com qualquer candidato. Vão ter segundo turno de qualquer jeito. Com certeza. Não tem como, né? Não tem, é tranquilo, né? Aí você tira o Lula, né, digamos assim, você tem esses 5 nomes que eu citei, né? Que eu acho que eles 5 que vão disputar. E aí vai acontecer um fato muito interessante. Se você pegar todos os números anteriores, você sempre tinha, para o segundo turno, candidatos com mais de 30%.
30-40, 30-40. Sempre era assim, Alckmin, Serra, Lula, Dilma, Aécio, todo mundo com 30 para cima, né, 30%. Nessa eleição, como esses candidatos não têm tanta representatividade como, por exemplo, o Lula tem, e são candidatos que ainda estão tentando se firmar, eu acredito que todo mundo vai ter de 20 para baixo. Então, esses 5 vão chegar meio que todo mundo juntinho ali. Não tem nenhum candidato favorito para o segundo turno, né? Eu acho que vai depender muito da estratégia de cada um deles. Agora, lembrando que tem um perfil de centro-esquerda e centro-direita. Então, eu acho que o Ciro e o Haddad vão correr pela centro-esquerda, o Alckmin e o Bolsonaro pelo centro-direita e extrema-direita, e a Marina vai ficar no meio. Então, a Marina pode se beneficiar, porque ela vai pegar voto da direita, da esquerda e do meio. Então, ela pode ser, talvez, a grande beneficiária para o segundo turno, né? E aí, vamos ver quem vai para o segundo turno. Quer dizer, agora, claro, isso é uma mera aposta, digamos assim, né? Mas uma projeção. Uma projeção. Mas não resta dúvida que a Marina é um nome forte para ir para o segundo turno por causa disso. Já vem do pleito passado. Pleito passado, e ela tem essa coisa de pegar voto em todos os cantos. É mulher, né? Tá na moda mulher também agora. Tem esse aspecto também conta. E eu acho que o PSDB vai crescer, porque o PT tem força no Brasil todo, é um partido que tem estrutura, e o PT vai crescer por causa do Lula, mesmo sendo Haddad. Então, eu acho que você acaba ficando, talvez, né, se você pudesse fazer uma projeção, o segundo turno seria Alckmin e Haddad. É uma projeção também interessante, que não é totalmente impossível de acontecer, não. Você tem o segundo turno entre o Fernando Haddad do PT e o Geraldo Alckmin do PSDB. Eu acho que tem uma grande chance de acontecer essa dupla no segundo turno. A figura mulher na presidência deu, digamos assim, uma desestruturada em função da ex-presidente Dilma, né? Eu acho que também... Para o eleitor, né? Sim, mas também não é só isso, mas eu acho que também conta. Mas, por exemplo, se você observar bem, nós somos um país tão machista que a Dilma foi discriminada por ser mulher também. Você vê que ela tinha alguns comentários na grande mídia desqualificando porque ela era mulher, né? Então, assim, a gente viu alguns comentários assim, meio machistas, bem assim, sabe, contra a Dilma e tudo, né? Então, enfim, eu acho que pesou um pouco essa coisa do machismo contra ela, sabe? Pesou, né? Não acho que não tem dúvida contra isso, né? Mas eu não acredito que esses três, eu acho que esses três são os três que eu penso que vão chegar na frente ali, em primeiro, segundo e terceiro. A Marina, o Haddad e o Alckmin, e aí vamos ver quem vai para o segundo turno nesse bloquinho aí, né? Bom, vamos trazer agora para o nosso contexto estadual. Como é que está essa caracterização aí? É sempre aquela disputa básica, PMDB e PSDB? Essa luta, pelo menos nos últimos 20 anos, tem sido aqui, né? Tem sido assim, mas quem está querendo quebrar isso é o Caiado, né, com democratas, né? Mas, realmente, se você pegar desde 98, né, quando o Marconi derrotou o Íris, né, de lá para cá sempre tem sido essa polaridade, né? Esse ano, né, quebrou a polaridade, pelo menos essa polaridade foi quebrada, já que o PMDB e o PSDB estão brigando para ver quem vai para o segundo turno. De fato. Hoje a polaridade é diferente, né? Os dois brigando, porque tudo indica, né, que o Caiado está no segundo turno, né? Pelo que eu já fiz até agora. Volto a dizer, pesquisa é momento, isso pode ser mudado, tá? Mas o Caiado tem mantido... Até o momento... ele tem mantido uma certa constância, né? Ele tem mantido uma tendência não crescer. Ele não cresce mais, mas ele manteve uma estabilidade. Isso para ele é bom, que ele manteve um eleitor fiel, digamos assim, né? Então, eu acho que, pelo que a gente vê, ele deve figurar no segundo turno, e aí o segundo nome está aberto. Considerando a força do PSDB no Estado, eu acho que o Zé Hélio sai na frente do Daniel Vilela. Eu acho que ele sai na frente. Aí seria os dois para o segundo turno. O Zé Hélio e o Caiado no segundo turno, né? Nesses três primordiais aí, nenhum deles representam o que todo mundo quer, a novidade, o novo. Nenhum dos três. Mesmo o Daniel sendo o mais novo em questão de idade, mas nenhum dos três representam a novidade para Goiás. Porque aquilo que a gente já falou sobre a questão de ideia, os três representam o mesmo conjunto de ideias, os três são neoliberais. Os três são neoliberais. Talvez um com mais radical do que o outro, mas nenhum tem uma proposta nova da forma de pensar o Estado goiano. Eles são neoliberais. Tá? Por exemplo, tanto é que todos eles já compuseram junto, quer dizer, é bom lembrar que o Caiado e o Marconi já foram aliados, né? Quer dizer, e depois os dois brigaram, aí viraram quase que inimigos pessoais, né? E aí estão brigando de lá para cá, né? Mas assim, eles representam o mesmo bloco. Tanto se você pegar o Congresso Nacional, eles votam juntos. Né? O PSDB, todas as propostas que teve lá no Congresso Nacional, seja aquela proposta do congelamento, lá da PEC do congelamento, a reforma trabalhista, né? A reforma do ensino médio, o Caiado, o Daniel Vilela e a turma do Marconi votou tudo do mesmo lado. Então eles representam o mesmo bloco. Do ponto de vista, aquilo que eu coloquei das tendências, de centro para direita, eles estão do centro para direita, todos eles. O Goiás não tem um bloco progressista, né? O PT, que é o partido maior, sempre foi muito fraco em Goiás. E, de novo, não vai ter muita votação de novo, né? Quer dizer, o PT nunca teve no Estado, que representa, digamos, a esquerda maior, digamos assim, né? O PT nunca teve no Estado de Goiás uma força política eleitoral.
né? Tanto que nunca teve mais que 2 deputados federais. E agora está só com 1. Né? Teve uma época que ela chegou a ter 2 deputados federais. Então, a política goiana ainda é muito essa política desse mesmo bloco. Às vezes rompida entre eles mesmos, né? Que é o que está acontecendo agora. Né? Né? Bom, olhando o poder legislativo, que como nós falamos nos programas anteriores, principalmente a importância que tem, né? O governador, ele não governa só, ele precisa de toda essa representatividade, é isso que o eleitor, que a gente está mostrando para o eleitor, fazendo essa, nem análise, né? Mostrando realmente a realidade. Anápolis hoje, nós estamos com um número de 42 candidatos a deputados estaduais, 8 deputados federais e 1 a Senado. É surreal a gente ver uma cidade com 42 candidatos e a possibilidade de fazer quantos no máximo aí, professor? Na verdade, assim, essa questão ela é muito interessante, assim, porque muitas vezes muitos são candidatos para dar suporte ao deputado federal. E muitos não são nem daqui, né? Assim, às vezes, exatamente, muitos dos federais, né? Exatamente. Dos estaduais, né? Muitos desses estaduais e federais também. Às vezes o cara, por exemplo, eu sei, tem gente aí que é candidato a deputado federal para fazer suporte a um deputado estadual de Goiânia. A gente sabe disso. E o contrário também acontece. O cara é candidato a deputado estadual para dar suporte ao deputado federal, que também não é da cidade também. Então, assim, isso é um jogo político que eles fazem. Porque isso é feito, todos os partidos fazem isso. Tá? E todos eles fazem isso. Que é bom você ter suporte. Agora, desse grupo todo aí, eu diria que 90% aí não tem chance nenhuma. Né? Ou seja, você vai ter disputa aí, talvez 4 ou 5 disputando, né? 4, 5 com voto, né? Os outros, simplesmente, é fachada mesmo, é só para dizer que está aqui e tudo. Vamos levantar nome, que é aquela famosa, né? Fazer nome. Fazer nome, né? Antigo, e às vezes assim, né? É uma forma do cara ficar em evidência também, depois pensando já em vereador daqui a pouco, que negócio todo, né? Mas isso prejudica tanto o pleito, não prejudica, professor? Olha, uma vez a gente fez um estudo que é o seguinte, a quantidade de votos, digamos assim... Dividido? Assim, era mais ou menos assim, eu lembro na época, não sei se era quase 30 mil votos perdidos por esse grupo que tem 1.000, 2.000, 3.000 votos. Se tivesse concentrado, a ANAP fazia 3 deputados estaduais. Seria muito mais produtivo. Para a cidade, sim. Agora, aí o problema aí é que você tem a questão do jogo partidário, né? Da vaidade, o jogo partidário, porque o partido lá do deputado lá de Goiânia quer que o cara seja aqui para ajudar ele na campanha. Aí existe uma série de fatores que interferem nisso. Mas se você for olhar bem, quer dizer, tem partido aí que tem 3 candidatos. Aqui em Anápolis, para que isso? Né? Então, essa questão que você falou, para apoiar um grupo, apoiar outro. Né? Isso enfraquece, do ponto de vista de representação, a cidade. Né? Porque você não tem. Aí você divide nós temos tanto. Só um deputado estadual. E aí a tendência é fazer quanto, o senhor acha? Olha, eu acho assim, a gente deve fazer mais. Né? Precisamos, eu acho que deve fazer mais. Eu estou apostando talvez aí nos 3 nomes. Os 3 nomes, eu acho que tem potencial de alguns nomes que estão colocados aí para fazer 3, né? Eu acho que dá para chegar nesse ponto de 3. Agora, os outros, vamos só mesmo que eu falei, quer dizer, é difícil pensar, né? Agora, se você talvez tivesse, né? Vamos colocar assim, não 40, mas talvez 20 nomes, certo? Talvez você fizesse os 5. Entendeu? Porque, gente, nós temos voto aqui na cidade, a Anápolis tem quase 260 mil eleitores. Você com 25, depende do partido, com 15 mil votos, você elege deputado. Hein? Quer dizer, então se você concentrasse um pouco mais. Mas isso não vai acontecer, é um debate que a gente faz toda eleição, fazer esse debate, né? Mas todo mundo quer ser candidato, aquele negócio todo, né? Então acaba que você divide mesmo, né? Não tem como. Não tem jeito, Não tem jeito, vai dividir mesmo, né? Já para federal, que é uma coisa mais... Não tem, quer dizer, ou seja, você não tem muitos nomes, né? Porque é uma eleição muito mais complicada, né? Uhum. Eu acho que a Anápolis vai repetir, né? Eu acho que a Anápolis tem chance de fazer só um mesmo, acho que só o Rubens mesmo que tem chance, não vejo os outros com chance de ganhar. Às vezes pode ter voto, muito voto, mas ganhar a eleição para federal é muito mais difícil. Quer dizer, eleição para federal você tem que ter 100 mil votos, 150 mil votos, depende do partido, você tem 120 mil votos, não ganha. Né? Então depende a composição partidária. Né? Então eu acho que a ANAP vai ter, eu acho assim, vai repetir, na minha avaliação, um federal e deve talvez, no pode máximo fazer 2 deputados estaduais. Eu acho que pode fazer até 3. Eu acho que nós temos condições. Você vai ter nomes que eles vão chegar bem colocados. Agora, às vezes, como já tivemos, por exemplo, eu lembro uma vez, quando o Antônio Roberto ele deixou ser deputado por 300 votos, deputado estadual. Uma eleição bem anterior de ser prefeito ainda, né? Às vezes acontece isso, ou seja, você vai muito bem, mas falta ali 20 votos. Aí você não... Então acontece isso. Eu acho que nós vamos ter uns 5 nomes que vão ser bem votados. Mas eu acho que nós podemos fazer 3. Por causa do coeficiente eleitoral. Por causa do coeficiente eleitoral, exatamente isso. Anápolis ela é famosa, né?
por várias questões, mas principalmente nesse pleito por definir, né, principalmente as eleições estaduais. Será que ela vai ser o carro-chefe de definição desse ano? Olha, é interessante que isso aconteceu por conta do pleito do Íris com o Marconi. Porque aí é o seguinte, aí o Íris tinha muito voto no interior, o Marconi em Goiânia só foi empatado, ela não fez a diferença, né? Uma cidade que tem, né, essa quantidade de eleitor legislativo, ela acaba tendo importância assim, né? Não tem como você falar que não tem, né? Agora, esse ano vai ser diferente, porque você não tem nem o Íris nem o Marconi, então o voto está mais dividido. Não vai ser aquela... A gente falava Eles assim... dizem que é muito difícil fazer política em Anápolis. Os políticos em si falam. Será que é mesmo, professor? Eu não sei. Eu acho eu nunca disputei, o senhor também não? Eu nunca disputei cargo nenhum, né? Eu acho o seguinte, na verdade, eu acho que toda eleição é difícil, né? Não tem essa coisa, a eleição é mais difícil aqui e acolá, né? Esse ano é diferente do Estado, porque assim, vai ser a primeira vez, né, que você vai ter uma eleição de 98 se você não ter o Marconi e o Íris, assim, né? Ou um ou outro. Né? Disputando e tudo, né? Então, ou seja, eu acho que isso vai dar um diferencial. Porque, assim, eles têm... assim, você, por exemplo, eu sou o Íris, você é o Marconi. Você tem o seu voto, eu tenho o meu. Eu não transfiro os meus votos. Né? Eu transfiro alguns. Você vê, por exemplo... Mas não existe esse negócio de transferência, existe? Não, eu não acredito. Não, você até consegue, mas não tudo. Por exemplo, você tem 1 milhão de votos. Você consegue transferir talvez 400... Para você ter uma ideia, teve uma pesquisa, vamos falar no caso do Lula, teve uma pesquisa sobre a questão do Lula, para quem é que votaria no Lula, para você ter uma ideia. O Haddad é o que fica em primeiro lugar dos votos do Lula, mas ele não pega nem a metade. Aí, em segundo lugar, é a Marina. Terceiro é o Ciro. Quarto é o Bolsonaro com 4%, ou seja, 4% da turma vota no Lula, vota no Bolsonaro, e o Alckmin fica com 2%. Então, ou seja, você percebe, o voto do Lula, na verdade, não é do PT, é do Lula. Então, ou seja, você tem a metade que vai para o Haddad, por isso que o pessoal está apostando, né, que ele vai para o segundo turno, por causa dessa metade. Nessa né? Transferência. Mas, veja bem, vai também a Marina e fica em segundo lugar. Então, a Marina vai dar muito voto do Lula, do pessoal que vota do Lula. O Ciro Gomes também. Então, por isso que o Ciro Gomes também pode crescer nesse negócio. Então, assim, isso acontece aqui. Então, por exemplo, o cara que vota no Marconi, ele vai votar em quem o Marconi pedir? Vai, mas não é todo mundo. Agora, quantos, é difícil dizer isso, né? Assim, quantos daqueles que votam no Marconi vão votar no candidato do Zé Hélio? Ou quantos que votam, por exemplo, o Íris vai votar agora no Daniel, ou também no Magui também, que é uma força também, o Magui também é forte também, tudo, né? Então, essa transferência não é automática. Eles têm força, claro que transferem, mas não transfere, ninguém transfere 100%, isso não existe, tá? Alguns conseguem mais. O que mais conseguiu isso na história do Brasil até hoje foi o Brizola. Na época, o Brizola, no Rio de Janeiro, ele transferiu em torno de 80% dos votos dele para o Lula na época do segundo turno. O Brizola conseguiu. E foi o evento do Brasil na época. Né? Porque o Brizola era muito forte no Rio de Janeiro. Ele conseguiu isso. Mas fora o Brizola, ninguém deu conta de fazer essa quantidade de votos. Normalmente, assim, é da metade para baixo. Era uma representatividade totalmente diferente. O Brizola era muito forte, ele tinha um carisma extraordinário. Eu conheci o Brizola em discurso, eu participei de um congresso aqui no Rio de Janeiro na época, e tem um carisma fabuloso para falar, ele era fantástico, sabe? Assim, a oratória dele, então é um cara realmente fabuloso. Ele é o grande líder populista, que ele consegue chegar na massa com um discurso. Ele conseguia fazer isso. Né? Olha, professor Juscelino, quero agradecer a sua presença. Foi muito bom a gente ter feito essa análise aqui. Eu tenho certeza que nesses 2 programas o telespectador deu para ele ter um norte um pouco aí sobre a política. E no meio do processo a gente volta de novo para ver como é que está. Afinal de contas, ainda as primeiras semanas, a gente não tem como sentir como é que está acontecendo. A turma está entrando em campo agora, né? Está entrando agora. E aí, se você pegar todos os analistas, a eleição decide na última semana. Né? Aqui é só ensaio, entendeu? O pessoal está só ensaiando para lá e para cá. Setembro o negócio flui mais, né? A coisa, na verdade, vai pegar assim, você vai ver quem vai ganhar mesmo é a última semana, ou seja, na última semana de setembro a 1ª de outubro, a eleição é dia 7 de outubro. Certo. Então, quando for ali dia 28 de setembro, 29, você sabe quem vai ganhar, quem vai chegar no segundo turno. Até lá tem muita especulação mesmo. Aí a gente vem aqui, faz as projeções, a gente fala assim, anota aí. Anota aí. A gente está achando que vai ganhar, vai ser fulano ou ciclano. Aí vamos ver se a gente acerta. Você sabe que uma vez eu fiz um... Adoro essas projeções. Uma vez eu fiz uma lista de 25 nomes para deputado federal, acertei 16. Mas sabe por que eu fiz antes? Eu fui lá no TSE, eu olhei quem ia gastar o quê. Quem gasta dinheiro ganha eleição. A questão é financeira. Então depois a pauta pode se mudar também. Professor, obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Olha, com o professor Juscelino Polonial, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo aí a sua audiência, espero que você tenha gostado. Já para começar a ampliar, né? Lembrando, quem gosta de política, bom que já entende. Agora, quem não gosta, lembre-se que vai ser governado por alguém que gosta. Então, é melhor se antenar e ficar bem aí ligadinho nessas questões, tá? Obrigada pela audiência e até a próxima edição.
Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal.